Minha gente querida, bem-vindos a todos, muita paz. Vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles, e a mensagem no volante. A maneira como você dirige seu carro traduz a realidade da sua alma. O volante constitui excelente teste psicológico. O sistema nervoso vem à tona toda vez que se assume a direção de um veículo. Observe os condutores nas ruas ou nas estradas. Você pode ver o espírito deles na forma de procederem. A maioria, infelizmente, se mostra tensa e irrequieta, suscetível de exaltações e agressividade. Poucos se revelam calmos e tranquilos. Guiar um veículo mobiliza as mesmas energias do poder ou do comando. Vigie e eduque seus reflexos. Dirija com atenção e calma, confie em Deus e siga em paz. É uma boa meditação para a gente, para avaliar como é que a gente está agindo. Muitas vezes a gente é cordial, mas outras vezes não. Se a gente estivesse no comando de alguma coisa, como a gente seria, né? Vamos pensar nessa mensagem e ver se muda. No Livro dos Espíritos, estamos no capítulo da volta do espírito à vida corporal, que é nada mais do que a reencarnação. E falando no item sobre união da alma e do corpo. E a pergunta é a seguinte: o espírito sabe previamente que o corpo da sua escolha não tem probabilidade de viver? Algumas vezes ele sabe, mas se nessa circunstância está o motivo da sua escolha, significa que ele está fugindo à prova. Que ontem a pergunta foi sobre o espírito que morre poucos dias depois de nascido. E que a resposta é que é uma prova para os pais, na grande maioria dos casos. Por isso que ele pergunta logo em seguida, e se o espírito sabe que ele não vai viver, que vai morrer poucos dias depois de nascer? Então é essa a circunstância. Eu diria que quando ele sabe, é porque ele tem essa prova, ele tem essa condição para passar. E aí fica nossos estudos para entender se ele teria possibilidade de escolher um corpo sabendo que ele não vai sobreviver, né, por muito tempo, e porque ele fugiria da prova sobre isso.
pelo que a gente ouve dizer, que a maior parte dos espíritos está muito necessitada e querendo muito reencarnar, acho que isso é uma circunstância rara de acontecer. Do espírito saber que o seu corpo não vai sobreviver e ele escolher exatamente por isso. Bom, vamos então para o livro A Gênese. E aqui a gente está falando sobre a Gênese, o livro da Bíblia. E o capítulo se chama Papel da Ciência na Gênese. No ponto a que chegou no século XIX, a ciência venceu todas as dificuldades do problema da Gênese? De certo que não. Mas não há como contestar que destruiu sem remissão todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias que a sua solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Além disso, apesar dos recursos que ela tem à sua disposição, faltou até agora um elemento importante sem o qual jamais a obra poderia se completar. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, apesar dos erros que contém, que são demonstrados hoje até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja significação primitiva se perdeu ao passarem de língua em língua pela tradução, ou a acepção deles mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental, que foi tomada ao pé da letra em vez de se lhe procurar o espírito, o significado mais fiel. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia aceitar hoje, e outros que parecem estranhos e repugnantes, pois derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer, e de outro lado, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito demasiado cego pela letra, ao qual a razão deveria se submeter, e assim pelo temor de comprometer a estrutura das crenças, erguida sobre o sentido literal. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem se separando. Eis porque, apesar de tudo, os olhos se fecharam, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se inclina, a prudência não manda que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar pelo respeito que infunda a vetustez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo. Então vamos parar por aqui. E aqui ele já deu uma primeira abordagem aqui das concepções que a ciência veio imprimir na Gênese da Bíblia.
falando dos costumes, falando das alegorias, falando da razão que a ciência veio trazer dentro dos estudos bíblicos. E assim terminamos as nossas leituras com a trovinha de Augusto de Oliveira, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Temas da estrada. Vingança é queda mortal, injúria na criação. A abelha, quando se vinga, rola ferida no chão.